Lefi é suede, ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Nessa manhã eu tenho um tema que é muito importante, que é a imaturidade espiritual da soberba. Nós estaremos lendo o livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que tem epígrafe, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Estaremos fazendo comentário, explicando, porque talvez muito não entenda o porquê dessa repreensão bíblica orientadora ao líder dessa igreja e aos membros. Diz o versículo 14: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro, que é o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecendo, e de nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e para ti compre vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo, castigo a todos quanto amam. Ser, pois, zeloso, arrependa-te. Amo todos aqueles que são zelosos e se arrepende. E eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, amados irmãos, para você ter o maior entendimento desse texto, eu vou explicar algumas referências. Laodiceia era uma região histórica, frígia, pois era o país da Turquia, da província romana, que estava na Ásia. Como eu vou te explicar historicamente, você vai entender que era uma comunidade cristã nesse local chamado Ásia Menor, que hoje corresponde parte ocidental da Turquia. E Laodiceia estava localizada na cidade da província romana, que era a Ásia, e ficava próximo de Colossos e Éfeso, uma cidade muito rica, e ficava no vale do rio Lícon. Era um centro referencial muito próspero. Eles produziam lã negra, que eram usadas as roupas melhores de qualidade, que eram fabricadas por eles. Então isso era uma ostentação que eles também tinham e se engrandeciam por isso. Observa a riqueza e a construção anual destinada ao Templo de Jerusalém era numa base de 10 quilos de ouro
Isso durante o reinado de César Nero. E também tinha uma escola de medicina conhecida como Frígia, que é a cidade que produzia remédio para os olhos, conhecida como o pó frígio, pois ela tinha seus problemas de abastecimento que eram explorados. A cidade não possuía as fontes terminais, mas era conhecido por sua prioridade e a sua prosperidade curativa. As águas vinham de Colosso através de arcodutos e ela tinha esse privilégio que vinha a água, como eu já falei, e era um centro médico de referência. Eles usavam essa água, e em Colosso, a fonte de água fria que vinham, e em Heriápolis havia essa fonte também de águas quentes, que era usada terapeuticamente nesse processo do qual eles usavam como medicina. E aí é que está o grande problema. A cidade, ao invés de imunizar-se contra o pecado, tornou-se orgulhosa, arrogante, que lhe cegou o seu entendimento, as suas riquezas satisfatórias das suas conquistas, fez com que eles transgredissem a sua conduta e ficou frouxa o seu comportamento espiritual. Os crentes de Laodiceia estavam contaminados espiritualmente pelo pecado da riqueza. E você vai me entender agora o porquê dessa pregação, que a palavra de Deus, quando ela diz, em primeiro lugar, eu sei as tuas obras, eram as atitudes deles que não eram boas. Então, quando a Bíblia se refere, eu sei as tuas obras, e quando diz que não és quente e nem frio, significa uma indecisão espiritual dessa conduta que não era ilibada, e eles, por sua vez, deixavam estar nesse posicionamento espiritual. O terceiro ponto também, não tinha esse esclarecimento nas suas atitudes arrogantes, porque foi necessário essa repreensão para eles entenderem e compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O quarto ponto dessa soberba, estou enriquecendo, por isso sou rico. Aí é que está a pobreza. Como é isso, pastor? A pobreza do homem. O que adianta ele ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí é que está a pobreza espiritual de alguns seres humanos. Por isso, o achar de não ter falta de nada não era no plano físico, não era a condição financeira, mas o espiritual. E esse comportamento que eles tinham de soberba, do egoísmo, era esse vazio dessa pobreza no sentido espiritual. Aqui também, como a palavra de Deus diz, vomitar-te-ei, né? Porque não és morno nem quente, e não és frio.
varia nessa temperatura, nessa indecisão. Que significa essa indecisão, essa postura, falta de ética, conduta e prática, que muitos hoje só vivem uma vida religiosamente, mas não vivem um princípio ético. E como diz tu, rico sou e estou enriquecendo, de nada tenho falta. Não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros aprovados no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para cobrir a sua nudez, ou seja, aquela postura, aquela conduta. Quando fala de desgraçado, é fora da graça de Deus. Fora da graça. Fora da graça. Precisavam retornar para a graça. A graça de Deus é um favor que não merecemos. É um dom específico de Deus. Miserável. Quando fala de miserável, a conduta degenerada das suas ações espirituais, que representa essa miséria diante de Deus. Não por ter riquezas físicas, mas era miserável, era fora da graça, diante de Deus. Aí é que está, pobre, como já falamos, o empobrecimento era no sentido espiritual, não material, dessa arrogância imperativa, dessa ação luciferiana, desse ego que leva o homem a essa condição. Por isso que estava cego. Ainda que eles produzirem, a cidade era um referencial de uma escola de medicina, produziam colírio. Quando Deus diz que eles eram cegos, é nesse sentido espiritual, dessa futilidade que eles viviam, da arrogância, da presunção, porque a cidade era muito farta, a cidade era muito rica. Por isso estavam nu espiritual. Não porque não produziam roupas de qualidade, eles produziam roupas de qualidade, mas precisavam do revestimento de Deus, como diz o livro de Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus. E isso era necessário eles ter. O ouro aprovado no fogo significa a resistência espiritual, que temos que manter em todos os sentidos. E aí que é a riqueza desta vestes branca, que não vai demonstrar nudez pecaminosa, dominante. Estaremos cobertos com as vestes da vitória em Cristo Jesus. Ungir os olhos é obedecer a palavra de Deus, para iluminar os olhos do nosso entendimento. Esse é o colírio verdadeiro que nós necessitamos e precisamos. O que nos faz zeloso, porque quanto a eles, nesse sentido de falar e não estar pronto para ouvir e obedecer, que falar com Deus todos nós falamos. Será que obedecer a Deus, obedecemos quando Ele fala? E aí é que está a situação desse antagonismo que se refere, que Ele diz, eu castigo a todo quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso está falando o entendimento espiritual para ser mais do que vencedor, porque ele diz de uma futuridade espiritual, ao que vencer, e considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono.
Aí ele faz um referencial: quem tem ouvido, ouça. Quem tem entendimento, quem tem o prazer, quem tem o desejo. Porque o convite de Jesus é: vinde a mim todos vós, que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eles estavam sobrecarregados de riqueza, de soberba, de vaidade, mas estavam cegos, estavam nus espiritual, eram miseráveis, porque estavam fora da graça de Deus. Era necessário retornar a essa posição e condição que Deus requer de todos nós. Mas que fica essa palavra reflexiológica nesse sentido: não adiantava eles terem muita riqueza, serem fabricantes de roupas luxuosas, produzir lã negra, que era uma raridade na época, tinham fonte de água fria e água quente, usavam isso tecnicamente, medicinalmente, para criar o colírio, mas estavam cegos espirituais. Então, não adianta ter o ouro da riqueza, não basta você ganhar, obter as coisas efêmeras e passageiras, que desse mundo não levamos nada. O próprio sábio vacilão Salomão, no final da sua carreira, ele mesmo declara que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo quer toda obra boa, quer toda obra má. Então, que fica essa palavra nessa manhã para a tua compreensão espiritual. E eu afirmo que Lefi é suede Ayaule Lamema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia.